Você já deve ter ouvido algumas análises ou algumas construções, algumas proposições teológicas sobre o que é o ser. Então, a ideia de que o ser é constituído por corpo, alma e espírito, essa é uma visão tricotomista da Bíblia, né? Da qual eu discordo. Eu acho que ela não consegue entender a lógica da constituição do ser como, de fato, a palavra de Deus nos apresenta. Há uma visão dicotomista, ou seja, a parte imaterial e a parte material, que eu considero correta, e eu trabalhava com essa definição até um tempo atrás, mas eu creio que a gente continua lidando com essa divisão do ser humano que não existe na prática. Então eu adotei, depois que eu li o livro Love Thy Body, da Nancy Pearce, ela usa um termo que para mim resolve muito bem essa questão teologicamente. Trabalhar com o conceito de unidade psicofísica. Você é uma unidade, eu sou uma unidade, é por isso que o corpo não é uma posse, não é um asset, não é um recurso que você tem. O teu corpo também é você, por isso que a sua sexualidade deve ser vista como um presente, e não como um problema, e não como uma maldição, e não como um recurso que você pode mudar a qualquer hora. Percebam, é por isso que os cristãos, quando eles começam a entender o que é o ser humano, ele naturalmente, coerentemente vai se colocar contra o identitarismo sexual, contra todas essas manobras, não porque é uma pauta identitária de esquerda, ou seja lá o que for, mas porque é antibíblico. É simplesmente antibíblico. E isso vai para o ar, né? Que deixa ir para o ar. Tá? Ele vai se colocar contra o aborto, ele vai se colocar contra o sexo fora do casamento, ele vai se colocar contra qualquer prática que seja desvirtuada do projeto de Deus lá atrás. Não tem como você ir por caminhos diferentes. Por quê? Porque há uma compreensão de que a unidade do ser é algo belo, é algo diferenciado, é algo singular dentro da criação de Deus nesse mundo. Então o seu corpo não é uma posse, o seu corpo não é um veículo, o seu corpo não é um recurso, o seu corpo é você, é quem Deus te fez. Salmo 139, você lembra-se de Davi falando? O Senhor me formou nas entranhas da minha mãe de maneira assombrosa. E é interessante pensar que Davi tem esse insight de saber que Deus nos vê sendo formado no ventre da nossa mãe, nos viu sendo formado dentro do ventre da nossa mãe, quando não existia nenhuma espécie de recurso tecnológico médico para investigar. Hoje você olha, tá lá o ultrassom, você já tem a face do bebê, os pais já sabem qual vai ser a carinha do bebê antes mesmo dele nascer. Davi, quando ele fala, quando ele é inspirado pelo Espírito Santo, faz o registro do Salmo 139, ele tem uma compreensão de que o que está acontecendo dentro do ventre materno é algo que somente Deus vê com precisão. Sem precisar de recursos tecnológicos, sem precisar de lanterna, sem precisar de iluminação, seja lá o que for. É uma beleza, é um desbunde aquilo ali, é um negócio sensacional. Então, quando a gente fala disso aqui, a gente está entrando num terreno muito, muito sagrado. Bom, tudo que a gente está falando aqui é sagrado, mas a gente está entrando num terreno muito precioso, que deve ser atacado, deve ser abordado com muito zelo, com muita atenção, e já lançando luz em algumas percepções, porque eu e você somos mais permeáveis à cultura do que a gente pode imaginar. E existe, sem dúvida alguma, e progressivamente, e com intensidade cada vez mais crescente, uma intenção maligna, e isso aqui não é teoria da conspiração, querido, isso aqui basta você abrir jornal, basta você se dar conta do que está acontecendo no mundo, ver quais são as propostas culturais, qual é a proposta do entretenimento, qual é a proposta da educação. Todas as propostas hoje visam solapar, destruir família e identidade das pessoas. Desconstruir o ser humano, desconstruir a sua psique, desconstruir a unidade psicofísica que Deus disse que ele tem. No caso das mulheres, a unidade psicofísica te dá características especificamente femininas, e isso é presente de Deus e não há maldição nisso. E a mesma coisa acontece com o homem. E nesse processo existem complementaridades que precisam ser respeitadas.
Então vamos aqui, vamos em frente. Constituição do ser. Vamos falar aqui, eu preciso trabalhar com essa coisa, essa ideia do aspecto imaterial, que é aquilo que a gente não enxerga, ok? Vamos lá, quais são as facetas desse aspecto imaterial, né? Então vamos lá, a gente já vai falar sobre elas, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? As facetas do aspecto imaterial não são entidades separadas, mas mesmo refletindo várias características, mas refletem, perdão, várias características do todo. Esse mesmo surgiu, eu não sei porquê. Elas não são partes, mas são facetas de um todo. Pense num diamante. O diamante é uma única peça, mas ele é multifacetado. A ideia de a gente trabalhar o ser tem a ver com essa ideia de associar, por exemplo, o ser a um diamante. Muitas facetas. Eu já mostrei isso aqui numa outra aula, mas quero retomar isso aqui, tá? Isso aqui é uma representação, tá? Muito simples, muito digamos, limitada, até eu diria, do ser, o que é o ser, o que a Bíblia trata como sendo o ser, tá? Quando a gente fala de coração do homem, a Bíblia nos apresenta o coração como o quê? O centro da gente, né? Então, aquilo que a palavra de Deus lá no Antigo Testamento chama de lev e no Novo Testamento chama de cardia, é o coração e não é o órgão. Ele é associado a essa ideia da palavra, usar a palavra coração. Por que é associado o centro do ser ao coração? Porque a palavra que se refere ao órgão refere-se ao centro do ser. Porque o coração, se o coração para, o que acontece com você? Até onde eu sei na medicina, se o teu coração não funciona, você morre. Então é o centro da vida, é o que faz pulsar a vida. É por isso que há essa associação. Mas existem outros elementos aqui, tá? Emoções, mente, vontade, consciência, tudo isso compondo aquilo que a palavra de Deus chama de espírito. Ou no Antigo Testamento é chamado de ruach. É assim mesmo, ruach. Tá? Depois da 50ª vez você começa a falar certo. Tá? E essa unidade ela é composta também por aquilo que a gente chama de corpo, o soma, a totalidade do ser. Tá? E a tudo isso é chamado, nós damos o nome de ser, alma, nefesh, o vídeo que nós vimos na aula passada. É por isso que quando nós falamos de alma, não é correto direcionar essa ideia de alma para agora que ele morreu, a alma dele foi para o céu. É um conceito meio complicado aqui. A gente acaba falando assim, porque na nossa mente, e esse é um conceito muito platônico, um conceito muito grego, a alma é aquela parte que ninguém toca e o corpo é a parte que a gente pega, tá? Mas é uma visão dicotômica que acaba atrapalhando a visão teológica correta do que é o ser, tá? Então essa é a Constituição, nós somos feitos uma unidade. Deus modela Adão e sopra fôlego de vida. E aí está completo. Tá? Uma coisa não acontece sem a outra, por assim dizer. Então, quando a gente fala de unidade psicofísica, a gente está falando dessa realidade aqui. O ser, a alma, o nefesh, é composto de tudo isso. Tá? Coração, corpo, o espírito, o coração, todas essas áreas integradas, alma, espírito, coração, consciência, mente, aquilo que a gente chama de carne também. Não carne no sentido físico, mas carne como essa disposição do ser humano e agora uma disposição inclusive inclinada ao pecado. E também a vontade, tá? Muito bem, isso aqui eu já tinha tratado numa das aulas em Gênesis, então agora a gente pode trabalhar um pouquinho mais essa ideia da constituição do ser e como nós nos tornamos seres humanos. Como é que essa comunicação do aspecto imaterial do ser humano? Porque essa é uma questão teológica complicada. Tá? O que eu quero dizer com a constituição do aspecto material? Temos vários bebês chegando na igreja. Essa semana chegou a Nina. A Nina, filha do Cauê e da Raquel. Tem gente que está ficando animado aí para ter filhinhos, né? As pessoas estão começando a perceber que esse negócio de ter bebê é legal, né? E aí, de repente, você tem uma vidinha que chegou. Está lá. A Nina tem vida própria. De onde veio o aspecto imaterial da Nina?
proposição aqui. Aqui são proposições teológicas, tá? E eu quero mostrar para vocês no final por que a gente crê numa determinada, aqui que eu vou pontuar aqui. Existe uma corrente, e ela está cada vez mais, eu acho que, deficiente, limitada e meio que escanteada hoje, que é a ideia da proposta da pré-existência da alma. Alguém lê para mim aqui o bullet, por favor, ou os bullets, para eu poupar um pouco a minha voz, que eu estou numa jornada brava esse final de semana. Vamos lá, quem pode ler para a gente? As almas de todos os homens foram criadas por Deus no início do universo e encerradas em seus corpos como punição. Passam por várias encarnações, tornando-se pecadoras, ideia defendida por Platão, Orígenes de... Tudo bem, pode deixar a data aí. Ensinado na forma de Teosofia. É uma proposta problemática. Ela nasce com Platão, tá? E aí a ideia do demiurgo, né, que modela a matéria e apreende o espírito, apreende a alma, a matéria, e todo o processo de iluminação, que é o processo lá do mito da caverna de Platão, né, de você ser iluminado, de você sair da caverna, do mundo das sombras, sair do mundo da ilusão para o mundo das ideias, que é o mundo real, desapegar-se, desencarnar e tornar-se livre do peso e da maldição da matéria. Essa visão é a visão grega, a visão platônica, tá? E a ideia aqui é de que as almas estariam todas ali. Você tem Deus cria, no princípio, veja bem, isso foi impregnado, isso acabou entrando no cristianismo. Deus teria criado todas as almas de todos os homens, de todos os tempos, lá atrás. Está tudo armazenado. E aí, à medida que as pessoas vão sendo geradas, você tem duas possibilidades ali, né? Deus, tá bom, tem um lá que vai ser concebido. A alma tal, lembra do filme Soul, da Pixar? A ideia é mais ou menos aquela lá, você tem um limbo, né? Não sei se é limbo o nome, acho que é limbo, em que as almas ficam, as almas pré-encarnadas ficam, tá? E aí a ideia é de que as pessoas, à medida que são geradas, recebem essa alma desse depósito de almas criadas pelo Eterno, pela divindade, seja lá o que for, tá? Há um problema também, porque eventualmente você tem reciclagem de almas, tá? Então existe a possibilidade de almas, uma alma para cada corpo que vai criar. O problema disso aqui é que então Deus é responsável pela condenação eterna de uma alma pura que ele criou. Por que Deus vai fazer uma alma pura, que não ainda foi encarnada, encarnar num corpo que pertence a uma pessoa que vai rejeitar a Cristo e que vai ser condenada para o inferno? Não faz muito sentido isso. No caso da reencarnação, pior ainda. Porque você tem lá, a alma encarna, volta, reencarna, volta. E fica nessa, né, naquilo que a gente poderia chamar de ciclo de samsara, né? Um ciclo infinito de reencarnações, e a reencarnação é sempre fruto do quê? Do karma, daquilo que você tem que purgar na sua encarnação passada. Então, se você foi muito legal nessa encarnação, se você foi, de repente, um hamster legal que alegrou o seu dono, você pode encarnar talvez como um cachorro na próxima encarnação, ou até como uma pessoa. Mas se você é uma pessoa malvada, feia, chata e boba, você possivelmente vai reencarnar como uma barata, como uma serpente, como você... Por quê? Tudo tem a ver com punições, tem a ver com acerto de contas cósmicos. Ou acerto de contas cósmico. Essa não é a proposta das Escrituras, tá? Então aqui, agora, foi defendido por ninguém menos que Orígenes. E esse cara era bom, viu? Mas é óbvio que à medida que o entendimento teológico vai crescendo e a palavra de Deus vai se estabelecendo, especialmente no Novo Testamento, algumas coisas, né, vão caindo em desuso. O que é teosofia? Teosofia é uma palavra grega, vem de Theos, Deus, e Sophos, sabedoria, que tem como significado literal sabedoria divina, tá? E ela é um corpo de conhecimento que vai tentar misturar filosofia, religião e ciência. E vai dar ruim, porque ela descaracteriza a revelação.
Ela vai introduzir elementos da filosofia, vai introduzir elementos da ciência, até então conhecida, e vai gerar um caldo diferente lá que promove uma série de propostas heréticas. Então essa proposta aqui, eu quero dizer para vocês que a gente não segue por aqui, tá? Tem uma outra que é muito parecida, que é o criacionismo. Deus criaria a alma no momento do nascimento, unindo-a imediatamente ao corpo. Então, no momento em, por exemplo, que a Nina, filha do Cauê e da Raquel, foi concebida, que o Davizinho foi concebido ali no ventre da mamãe, Deus falou, um novo bebê. E naquele momento da concepção, exatamente naquele momento da concepção, Deus cria uma alma e concede essa alma para aquela concepção. Novamente nós temos um problema aqui, tá? E aqui é o problema que eu já tinha mencionado lá. Pecaminosidade, tá? Deus estaria imputando uma pecaminosidade a uma alma pela culpa herdada, né? Todos nós somos vitimados com a culpa herdada de Adão. Tá? Você vai ver isso em Hamartiologia. Não vou adiantar esse assunto aqui. Mas o fato é que todos nós somos pecadores, nascemos pecadores. Nascemos com culpa. Isso vem da nossa herança comum ancestral. Lembra-se do vídeo anterior que nós vimos lá do mito da raça pura? Todos nós somos primos. A gente tem ali um ancestral comum. E a gente carrega na nossa vida os efeitos da queda, do pecado ali, desse ancestral comum. Tá? É isso que se chama pecado herdado, culpa herdada, pecado herdado. Então, qual seria a ideia de Deus de conceder uma vida para a culpa com a possibilidade de condenação eterna? Não faz sentido isso também. Tá? Então, o que ele está defendendo aqui é que corpos ou corpo físico seria a herança dos pais. Então, o pai e a mãe entram com a parte física. Você cria lá o invólucro, você cria o veículo. E a parte imaterial seria concedida por Deus. Essa é a proposta aqui. Muitos católicos defendem isso e alguns teólogos reformados defendem isso. Não é a linha que a gente segue. Tá? A alma vem do Senhor, o aspecto imaterial vem do Senhor e o corpo, papai e mamãe. Tá? Há uma série de desdobramentos teológicos complicados aqui, tá bom? Então, nós não vamos por aqui também. A opção, a nossa linha a nossa teologia, a teologia que nós praticamos aqui, a nossa antropologia, ela vai nessa linha do traducianismo. Eu sei que é um nome esquisito, mas você vai entender claramente o que é isso aqui. Tanto o corpo quanto a alma, como o ser humano é uma unidade psicofísica, tudo é transmitido pelos pais. No momento em que a minha concepção acontece, a minha alma é concebida. Por quê? Deus nos fez um todo integrado. Então é através do amor do meu pai, pelo ato de amor do meu pai e da minha mãe, pela união. E entenda, e aí é que a gente começa a entender o valor da união sexual, porque é um ato que é também espiritual, senhores e senhoras e senhoritas. O ato sexual, ele é, sobretudo, espiritual. Ele tem que ser revestido de muita santidade. Porque no momento, qual é a função, uma das funções? O ato sexual não é só recreativo, ele também é recreativo, eu concordo. Mas uma das finalidades do ato sexual é a procriação, é a geração de novas imagens de Deus. É espelhar e espalhar a imagem de Deus. E é no ato criativo, é no ato conjugal, nesse ato espiritual, que também é espiritual, do sexo, que você concebe vida. Percebem a grandeza desse negócio? É aqui que se dá a geração de vida. Não é só um corpo, é uma unidade, uma nova unidade psicofísica.
A Nina passa a existir, o Davizinho passa a existir, a Clarice passa a existir no momento em que a concepção, fruto de um amor profundo entre papai e mamãe, é selado, é sacramentado e é premiado por Deus com essa concepção. Faz sentido? Então, o que nós estamos aqui propondo, e você não precisa concordar comigo, e mesmo que você não concorde, você pode me pagar um café, pode me pagar um almoço, a gente continua sendo amigo, é que esse é o caminho mais consistente com base naquilo que nós temos da revelação. Que a alma é uma geração fruto do amor ou fruto da união entre um homem e uma mulher. Ainda que existam situações assim, em que o ato sexual violento, o ato sexual imoral, mesmo consentido, produzam vida. E há casos em que o ato sexual, ele não produz vida. O amor do homem e da mulher não gera vida. É o meu caso com a Elaine. A gente não tem filhos porque a gente não quer. A gente não tem filhos porque a gente não pôde. E durante um tempo isso foi uma luta para a gente, porque a gente queria ter filhos. Pô, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deus falou assim, a minha graça te basta. Segue a vida. Uma hora o coração aquietou e acalmou e a vida seguiu. E a gente começou a entender algumas oportunidades que a nossa realidade nos dava. Mas isso não significa que achar que não ter filhos é alguma coisa normal, não querer ter filhos. Ah, eu troquei meu filho por uma criança pobre. Ah, eu troquei meu filho por um cachorrinho. Ah, eu troquei meu filho por uma venca. Ah, vá tomar uma chinelada no bumbum, né, gente? Cresce, vira gente. Sabe? Então, é uma época difícil para ter filhos. Eu concordo, cada vez mais. Mas a palavra de Deus nos dá alguma recomendação. Quando a vida estiver difícil, não tenha filhos. O máximo que você ouve é Jesus falando lá em Mateus 24, ai das grávidas quando o período da tribulação chegar. Mas ele não está recomendando, olha, é melhor não engravidar então. Enfim. Bom, está tranquilo aqui? Ou mais ou menos tranquilo? Eu preciso correr um pouquinho. Eu já falei bastante sobre isso. Normalmente, quando a gente aborda, a gente entra em aconselhamento pré-nupcial, sempre entramos nessa seara aqui porque é importante. O assunto está cada vez mais complexo, né? Quando eu falo de gênero humano, gente, eu estou me referindo ao ser humano, ao homem de uma maneira, estou me referindo à espécie, ok? O gênero não tem a ver com o sexo, tem a ver com a espécie. Esse é um primeiro erro, né? Falar, qual é o seu gênero? Eu sou gênero masculino, eu sou gênero feminino, e aí tem aqueles outros 50 e poucos outros gêneros. Isso não existe. Quando a gente fala de gênero, nós estamos falando da espécie humana. E aí o que você tem é sexo, né? Masculino e feminino. É isso, tá? É que a gente, no inglês, eu não sei se a palavra, ela captura a essência de forma correta, então, a ideia do gender, né? Quando na verdade, e a gente acabou importando essa visão, essa cultura, essa nomenclatura americana que destrói o conceito na língua portuguesa. Tá? Se funciona gender lá para os americanos, lá para o inglês, perfeito, lindo, maravilhoso. Não sei se funciona totalmente. Para nós, é sexo mesmo, e não gênero. Gênero diz respeito à espécie, lembre-se sempre disso. Espécie humana. Esse é o nosso gênero, tá bom? Gênero humano, tá bom? Muito bem. Bom dia. Deixei para o fim das férias um assunto Tinha esquecido desse áudio. delicado. Você sabe quem está falando, né? É o presidente da Associação Alexandre Garcia. Americana de Olha só. Pediatras. Ele faz um apelo para os professores, para os legisladores, para os pais e para os próprios médicos sobre a tal ideologia de gênero. Ele, numa nota oficial que é assinada por ele e pelo chefe da psiquiatria do mais famoso e mais acreditado hospital dos Estados Unidos, da Universidade Johns Hopkins, ele diz que todos nascem com sexo biológico, como no reino animal, na classe dos... A Bíblia fala isso já há muito tempo. Mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos, e aqueles do gênero humano, isso é gênero humano, é o que diz a biologia,
a que pertencemos, nascemos machos e fêmeas. É um fato biológico, não é a ideologia que marca o nosso sexo, que determina a fatalidade do sexo. Ele lembra que transtornos de malformação são extremamente raros, transtornos biológicos, transtornos fisiológicos, e esses transtornos não constituem terceiro sexo. Ninguém nasce com gênero, nasce com sexo, diz a Associação Americana de Pediatras. O gênero masculino e feminino só existe na gramática. O sapato é do gênero masculino, a cadeira é do gênero feminino. Na biologia, não. Na biologia temos sexo, machos e fêmeas. Bom, aí, quando o menino pensa como menina ou como menina pensa como menino, isso não muda seu sexo, diz a Associação Americana de Pediatria. Esse transtorno já está no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM-5. E lembram também, aí o perigo, que puberdade não é doença, né, que queiram tratar com hormônios que bloqueiam a puberdade. Isso pode conduzir a um estado doentio. Os pediatras dizem que 98% dos meninos e 88% das meninas tratadas psicologicamente, que estejam confusos com o sexo, acabam aceitando o sexo biológico. Agora, hormônio como testosterona dado para a menina e estrogênio dado para o menino, ou seja, o contrário, aumentam a pressão cardíaca, causam coágulos na circulação, pode dar AVC no cérebro, pode dar câncer, e o índice de suicídio é 20 vezes maior com o uso de hormônio do sexo oposto ou com a ação de uma cirurgia para mudar de sexo. Isso, inclusive, em lugares como a Suécia, onde essas coisas são tratadas assim muito abertamente. E a Sociedade de Pediatria considera, então, um abuso infantil fazer isso, enganando os pais, confundindo crianças em chamadas clínicas de gênero. Era isso que eu queria mostrar, porque nas escolas brasileiras muita gente está metendo na cabeça de meninos e meninas de que não existe diferença. Existe sim, e graças a essa diferença nós nos reproduzimos. Isso é biológico, não é cabeça. Está aí a palavra da Associação Americana de Pediatras. Eu sei que o assunto é delicado e é polêmico para muita gente, mas é uma ferramenta para os pais lidarem com isso, principalmente com relação a filhos que estejam em escolas cujas cabeças estejam sendo feitas por essa chamada ideologia de gênero, que tem mais ideologia gramscista do que a ciência da biologia. Da África do Sul. Alexandre Garcia. Tá? Esse áudio tem mais de 10 anos, só para você ter uma ideia. Tá? Eu tinha esquecido que ele estava aqui, ele não estava sinalizado aqui, eu não estava nem lembrando dele. É interessante que toda essa argumentação, que é muito consistente, que são as pedras falando, gente, a palavra de Deus, lá em Gênesis 1, 26 e 27, fala assim, a gente já leu isso aqui, né? Mas quando chega aqui, né, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Zakar, Nekevá, macho e fêmea os criou. A palavra de Deus já está, é criação, tem a ver com sexo biológico, como ele falou. Tá? E a maculação dessa criação está trazendo todos esses efeitos colaterais que ele denuncia na reportagem dele. É preciso um grupo de psiquiatras se reunir para dizer, gente, o negócio não é assim. E quando ele fala de, isso tem mais a ver com ideologia gramscista, é exatamente isso. E o Brasil, infelizmente, parece ser entre os países afetados pelas ideias de Antônio Gramsci, o mais gramscista de todos. O que Antônio Gramsci vai propor? Marxista,
ateu, ele vai propor que não adianta querer fazer uma grande revolução na sociedade, você tem que inocular pequenas revoluções dentro da cultura, dentro da realidade, dentro da sociedade. Como é que você faz isso? Você faz micro-revoluções. Uma micro-revolução na cultura, na academia, no judiciário, nas instituições, na família, no entretenimento, na religião. É por isso que as coisas estão como estão. O Brasil se revelou um dos países mais permeados por esse lixo tóxico aí. O Brasil é vanguardista e, infelizmente, o Brasil trabalha na vanguarda do atraso, né? Eu gosto muito daquele livro de ficção do Guilherme Fiuza, O Passado Promete, né? O passado promete. Você olha, se a coisa tivesse sido, se tivesse virado aquela esquina lá atrás, talvez, quem sabe. Só para você entender aqui, eu quero finalizar com isso, eu já mostrei esse gráfico para vocês, né? Quando Deus fala, isso aqui é uma representação gráfica da criação, uma representação que eu fiz de Gênesis 1, 26, 27. Então você tem Elohim, né, a trindade, criando Zakar e Nekebá, né, homem e mulher. E aqui é uma ideia que eu peguei aqui, estou representando uma ideia que foi dada, que foi colocada pelo meu professor lá no seminário, David Merck, de que você tem uma biunidade, uma relação entre homem e mulher, com o Criador refletindo a própria a própria relação intratrinitariana. Basicamente o que você tem aqui é uma relação de amor eterno. Isso aqui é o nascedor do amor. E o que Deus faz quando cria a sua imagem e semelhança é buscar propor uma reflexão desse relacionamento dentro do jardim, dentro do ambiente, como forma de honrar, glorificar a Deus e produzir novos seres humanos. Então aqui, é por isso que a gente fala que tanto macho e fêmea, eles são criados, eles são iguais, na verdade, em importância ontológica, não há diferença entre eles. Homens e mulheres têm o mesmo valor, têm a mesma dignidade. E a gente precisa, como cristãos, buscar resgatar isso aí. Não só dentro da igreja, no culto, nas funções. Então quer dizer que a gente pode ter mulher pastora? Não, porque isso é função. Isso não tem a ver com ontologia. Isso é responsabilidade de homem. É o homem que tem que se colocar lá e assumir a responsabilidade desse negócio. Quando você coloca uma mulher à frente e os homens ficam ali do lado, eles são covardes que não estão assumindo a sua responsabilidade. É simples assim. Ai, que coisa mais demodê. Estou nem aí. Pode falar que é antiga. É isso. A questão é, existe igualdade ontológica, mas existem diferenças funcionais. E sabe qual é o grande problema? É que, sem dúvida, nós vivemos numa realidade que distorceu a igualdade ontológica e tenta resolver o problema da desigualdade ontológica com igualdade funcional. Não tem perigo desse negócio funcionar. É claro que se você vai, por exemplo, disputar uma função, um trabalho, uma posição de trabalho, não há por que pagar-se menos para uma mulher, porque é mulher. Você paga pela competência da pessoa. Mas você não resolve a questão da desigualdade ontológica com um empoderamento feminino. Percebe? Porque empoderamento feminino é tentar criar igualdade funcional para resolver uma coisa que está aqui, ó. A diferença funcional existe, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser promovida, inclusive. É interessante que quando Deus cria o homem, ele cria, e aqui estou falando de funcionalidade, tá? Não tem a ver com ontologia. Tá? Ontologicamente são iguais, são imagens e semelhanças iguais perante Deus, feitos por Deus. Mas no que diz respeito à funcionalidade, às características de cada um, esse cara foi criado para ser um líder benévolo, um líder que serve, que conduz, que provê, que guia, que protege. E ela foi criada para ser uma auxiliadora idônea. E a palavra auxiliadora, ela é carregada de um sentido negativo dentro da igreja que não faz o menor sentido, vou colocar dessa maneira. A palavra utilizada ali
Quando Deus fala, far-lhe-ei, não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra utilizada ali é tser. Etzer. E quantas vezes essa palavra etzer é utilizada nas Escrituras? Já mencionei isso aqui algumas vezes. Dessa forma, dessa maneira, é utilizado 2 vezes no Antigo Testamento. Uma para caracterizar esse aspecto, essa qualidade da mulher em relação ao projeto criativo para auxiliar esse cara aqui, porque ele não dá conta de fazer tudo sozinho. E a outra vez que essa palavra é utilizada, ela está qualificando quem na Bíblia? Deus. Em que livro? Oséias, o auxiliador de Israel. Então, olhar para esse termo aqui, ai, que coisa mais baixa, que coisa mais secundária, que coisa mais depreciativa, é ter um desconhecimento total das Escrituras. E é, inclusive, demonstrar uma completa incompreensão sobre os impulsos cuidadores de Deus para todos aqueles que precisam dele. A gente precisa resgatar o valor dessas palavras, o valor teológico de tudo isso. E não só resgatar o sentido, eu entendo, é aplicar isso na nossa própria vida. Senhoras, senhoritas, essa característica é uma característica vossa. Deus vos presenteou com essa habilidade. Homens não têm essa capacidade, porque eles não têm como auxiliar, como vocês auxiliam em dimensões emocionais, espirituais, materiais, físicas que vocês atuam. Aqui eu preciso andar um pouquinho rápido, porque senão a gente vai... Eu tenho falado aqui, normalmente, quando o pecado entra no mundo, você tem a subversão, né, dessa masculinidade bonita criada por Deus e também da feminilidade. Como é que normalmente o líder benévolo, qual é a distorção desse papel? Opressão, omissão e, no caso da auxiliadora idônea, subjugação e usurpação. A subjugação consentida, até mesmo promovida, e aquela que é acolhida porque a mulher fala, a vida é assim, tem que ser, vamos lá. Aquela subjugação que a pessoa aceita porque acredita que a vida é daquela maneira. Mas existe a subjugação também que, inclusive, é desejada. É doentio isso aí. Já ouviu falar de masoquistas? Existem mulheres masoquistas que gostam de ser levadas na coleira, assim como existem homens que gostam de apanhar também. É perversão, gente. Não é perversão sexual, é perversão da psique, da unidade psicofísica, que se manifesta muitas vezes na questão sexual. É uma destruição do próprio caráter, da própria identidade da pessoa. E você só pode resgatar, a gente só pode ser resgatado dessa condição, dessa sina, por assim dizer, pela entrada do Evangelho na nossa vida, pela salvação que só o Senhor Jesus faz, e aí você tem um resgate, né? Existe todo o processo de restauração da percepção do valor, da dignidade do outro, né? Da igualdade do outro diante de Deus em termos ontológicos, mas também da compreensão do meu papel dentro dessa relação, do meu papel dentro da criação de Deus como homem, como mulher. Isso é muito bonito, isso é muito precioso. O R.C. Sproul ele fala o seguinte, né? Karl Barth, que é um teólogo, argumentava que macho e fêmea não é uma analogia do ser, mas uma analogia de relacionamento, e faz sentido. Assim como Deus tem relacionamentos interpessoais consigo mesmo na divindade, nossa singularidade também é caracterizada por nossa capacidade de ter relacionamentos interpessoais entre nós. Isso é dádiva de Deus. É por isso que essa história de ser cristão dentro de casa, só assistindo culto pela internet, não faz o menor sentido. Entre outras coisas. É por isso que essa promoção de um viver, essa promoção de uma visão antifamília não faz o menor sentido para um cristão. Uma das coisas que mais me deixam chateado, eu não estou dizendo que isso acontece aqui na CB Moema, nunca vi isso acontecer aqui, mas já vi isso acontecer em outras igrejas pelas quais passei. São aquelas pessoas de mais idade, especialmente senhoras ressentidas com seus casamentos, e elas têm até motivo para isso, chegarem para as mais novas e falarem, você vai casar? Ah, não faça essa besteira. Ou pais que chegam para a filha e dizem, olha, não dependa de homem para viver, tá bom?
Cara, que beleza de conselho esse, né? Dá vontade de pegar esse pai e dar uma chinelada nele. Filho, ensine o seu filho, a sua filha, a construírem uma parceria, em onde ele vai entrar com essa liderança benévola, capacitado pela fé no Senhor Jesus, e ela vai entrar com um auxílio idôneo, também capacitada pela fé no Senhor Jesus. Vamos fazer ali o papel a lição de casa e cumprir o papel que Deus nos chamou para cumprir, gente? É terrível ver pais e mães cristãos invertendo completamente a lógica que Deus estabeleceu em Gênesis. Por quê? Você precisa ter uma carreira, você precisa ter uma faculdade, você precisa ter independência financeira. Mas que valores são esses, afinal de contas? Que valores são esses? Você precisa ter experiências antes de você casar. Tem pai cristão que diz, filho, principalmente meninos, né? Não, vai lá, tem experiências mesmo. É isso aí. Chama a namoradinha, dorme aqui em casa. Aí fica... Gente, tem gente que permite isso. É melhor que façam aqui dentro de casa do que fazer lá fora. Tenha certa paciência, gente. Isso é uma vergonha. Isso é uma falta de compreensão total do que é o Evangelho. Está na hora de pais e mães se arrependerem, se converterem dos seus maus caminhos e ensinarem os filhos a mesma coisa. É uma vergonha o que está acontecendo. Eu estou falando porque isso é recorrente dentro das igrejas hoje. Olha o que o Piper fala, no cerne da masculinidade, falando sobre masculinidade e feminilidade, no cerne da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente para liderar mulheres, prover a elas e protegê-las através das formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem. É claro que o cuidado que eu tenho com a minha esposa é único. Eu não vou ter o mesmo cuidado com outra mulher que eu tenho com a Elaine. Eu não vou ter o mesmo nível de dedicação, deu um dia aí, né? De dedicação, ou a mesma intimidade, a mesma abordagem, mas o fato é que, eventualmente, se eu precisar me apresentar para defender uma mulher, eu vou ter que fazer isso. No ensino, eu tenho que ser preciso, porque a maneira como eu coloco a coisa aqui chama o homem para a responsabilidade, chama a mulher para a responsabilidade, mas cria-se essa linha que divide bem as funções e estabelece essa complementaridade bonita, onde a gente colabora juntos para que a verdade do reino seja estabelecida, seja reconhecida aí fora. Não se trata de minimização do outro, mas de valorização no outro daquilo que ele é chamado para fazer. E me apresentar para cumprir o meu papel. Olha só o que ele fala sobre a feminilidade, muito bonito isso aqui, no cerne da feminilidade madura. Irmãs, vivam isso. Vocês não fazem ideia de como essa feminilidade, ela encoraja, ela anima, ela dá um vigor para os homens que vocês não fazem ideia. Está uma libertadora disposição de ratificar. O que é ratificar? Confirmar, autenticar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos. Não é qualquer homem, não. Tá bom? E o nível de permeabilidade que você tem, você, mulher casada, que você tem, o seu marido tem uma permeabilidade, ele tem uma liderança específica na sua vida. Nenhum outro homem tem o direito de concorrer com a liderança do seu marido na sua vida. A não ser o Senhor Jesus. Ele tem mais liderança ainda. E é claro que não é porque é homem que vai chegar e falar, por exemplo, como um filho, menino, se apresenta para sua mãe. Mãe, você é mulher, você tem que me obedecer porque eu sou homem. É assim? Ai! Me chama com pipoca para eu ver esse cara levar umas chineladas. Eu vou me divertir. Por quê? Não existe isso. Então perceba, a gente está falando também, tá? Através das formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher. Uma mãe se honra até o fim da vida. E quando a mamãe que te gerou vai para o céu, ou não está mais entre nós, você tem que lembrar que você tem uma outra mamãe, a sua sogra. Eu gosto do termo, aí os americanos me ajudam, mother-in-law. Mamãe legal. A minha sogra é minha mãe.
Eu tenho que cuidar dela, como eu cuidaria da minha mãe de sangue. Isso vale para o papai também, tá bom? Ai, aquele meu sogro. Honrar pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa, para que você tenha vida longa sobre a terra. Ufa! E por fim aqui, eu gosto demais dessa frase do Chesterton. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. É isso que é extraordinário no mundo. E não esse monte de propostas insanas, distorcidas, desprovidas de qualquer sentido que você vê que o mundo está dando por